Olá, cursistas! Olá a todos vocês do nosso curso de oratória e preparação do discurso. Estamos chegando ao final do curso. Essa é a nossa aula 9 de 10 aulas. E essa aula eu estou gravando aqui para vocês, para também deixar registrado, deixar para vocês aí. O material já foi disponibilizado no grupo também, esse material para que vocês usem de base para prepararem a apresentação final. Então, estou ansioso aí para encontrá-los no nosso encontro de apresentação final do curso. E nessa apresentação, eu espero que vocês considerem essa aula de hoje, as questões que nós vamos pontuar na aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa aula 9, em que nós vamos falar sobre a montação de um slide, como tem que ser aí o slide. E aí, reforço com vocês, né? Uma única pergunta pode ser mais influente do que 1000 afirmações. Para dizer aí para vocês o quanto que é importante que na oratória não só você apresente conceitos, não só você apresente ideias, mas também que você tenha essa capacidade de formular frases, de formular ideias, de formular argumentos que leve à reflexão. Então não preocupe apenas em passar informações, preocupe em construir ideias que leve para a reflexão. E aqui, pessoal, antes da gente passar a parte do slide, quero também mostrar para vocês os critérios. Esses vão ser os critérios avaliativos que nós utilizaremos na nossa apresentação final. Então vão ser 20 pontos para o critério A, B, C, D e E, formando aí os 100 pontos, né? Então 100% de aproveitamento. Postura e gestualidade vai valer 20, clareza e coerência do conteúdo vai valer mais 20, linguagem e expressão mais 20, critério D vai ser recursos audiovisuais, que é justamente a aula de agora, que eu vou passar para vocês, e tempo e organização. Então, nós, até está aqui de 8 a 15 minutos, mas eu vou modificar aí que nós decidimos que vai ser de 6 a 12 minutos, ok? Então, vou mandar também essa ficha para vocês, bem como essa próxima aqui, que são os temas que você pode escolher. Então, o tema é de escolha livre e fica aí esses tópicos para vocês como sugestão, para vocês conseguirem fazer uma apresentação a partir da afinidade de vocês, certinho? Então, vamos lá. Como que a gente faz um slide de impacto? O uso de slides atraentes e de impacto em uma palestra é muito importante, pessoal. Hoje em dia, né, nós sabemos que as tecnologias elas estão em alta. Então, mesmo que você não vai usar um data show, você pode fazer aí o uso de slides, como já tem aí algumas apresentações que as pessoas acompanham no próprio celular. Você disponibiliza o QR Code, as pessoas vão acompanhando a apresentação do próprio celular, ou notebook, ou tablet. Vai depender, obviamente, do seu público, da estrutura que a sua palestra vai ter. Mas é interessante, sim, é importante, sim, criar slides para desenvolver uma fixação melhor das informações. Porque com os slides você tem a capacidade de colocar, a possibilidade de colocar imagens, de colocar tópicos e, obviamente, isso vai também ser uma possibilidade de causar mais fixação na memória da sua plateia. Então, uma palestra é importante para, o slide é importante para envolver, informar, que é levar essa informação, né? E também persuadir. E lembro vocês, gente, persuasão para nós aqui no curso de oratória não é manipulação. Nós fizemos aí numa aula essa divisão, né? Persuadir é a capacidade de levar o seu público a sentir a emoção que você está sentindo ao falar daquele tema, ao falar daquele tópico. Além disso, aumentar o impacto da mensagem, facilitar a compreensão, reforçar a retenção de informações e criar uma experiência memorável para os espectadores. Então, é por isso que nós utilizamos slides. E o que é essencial em um slide? O que deve ter um slide? Uma apresentação de slide em uma palestra deve ser clara, coerente,
relevante e visualmente atraente. Então não é só, pessoal, se algo chamativo, mas também nós esperamos que em uma apresentação de slide você tenha essa clareza. Então, por isso que nós vamos trabalhar mais com tópicos do que com textos. É essencial que os slides sejam simples, com foco na mensagem principal. A gente até diz aí, né? Cada slide trazer apenas uma informação central, uma mensagem principal. E equilíbrio entre o texto e elementos visuais. Eles devem ser acessíveis e transmitir as informações de forma concisa, de forma segura. Então, lembrem aí, né? Por exemplo, esse slide aqui, o essencial dele era falar sobre o essencial em um slide. Metalinguagem aqui. Então, é exatamente isso. Então, tente usar um slide para uma informação central. Porque tem gente que vai lá e coloca num slide só várias informações. É interessante que você suba um slide para cada informação. Ok? Então, como capturar a atenção do público? Slides visualmente atraentes são capazes de capturar a atenção do público desde o início da palestra. Elementos visuais interessantes, como imagens relevantes, e aí vai ser relevante a depender do seu tema, a depender do que você escolheu. Interessantes também quando você leva gráficos, mas óbvio, você não vai colocar nada no slide que ele não vai ser passível de análise, de tratativa na sua palestra. Não é só para para ocupar ali o espaço. É, sobretudo, para que você utilize de forma a analisar. Então, gráficos, imagens, infográficos ajudam a despertar o interesse e a curiosidade dos espectadores. Reforça também a mensagem. Então, além daquilo que você está falando, o slide de impacto pode ser utilizado para reforçar e ilustrar a mensagem, transmitindo, então, para a sua plateia, para o seu público, aquilo que você deseja. Então, use aí imagens, gráficos ou citações relevantes que podem tornar o conteúdo mais tangível e fácil de ser compreendido pelo público. Além disso, o slide vai facilitar a compreensão. Então, bem projetados ajudam a transmitir informações de maneiras claras e concisa. Então, quando você divide em tópicos, por exemplo, o assunto, ele pode organizar o conteúdo em seções distintas, destacar pontos-chave e fornecer uma estrutura visual para a apresentação, facilitando a compreensão e a assimilação das informações pelos espectadores. Apoia a retenção de informações. Pessoal, nós vivemos em um mundo que é aí marcado pela imagem, né? Nós estamos numa sociedade imagética, uso de imagem nas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente sabe o quanto que as imagens elas capturam e conseguem melhor registro na mente das pessoas. Então, quando você usa os slides, você tem um reforço cognitivo de marcação de memória. E isso vai fazer com que a sua palestra tenha mais retenção das informações. Além também, um tópico interessante é refletir o profissionalismo. Quando você traz aí uma mensagem por meio de uma imagem bem formatada, quando você usa, principalmente quando você consegue, vou falar disso mais adiante, mas quando você consegue criar o que nós chamamos de identidade visual. O que é identidade visual, professor? Cores, a mesma paleta de cores, mesmo formato das letras, né, o mesmo estilo de imagens. Quando você cria essa identidade visual, você automaticamente também passa essa mensagem de profissionalismo. As pessoas vão levar a sério. Além também de estimular o envolvimento e a interação. Hoje existe aí e eu vou citar alguns no final da aula, sites que você pode criar slides interativos, em que a pessoa vai pegar um QR Code, vai responder aí do celular dela na hora da palestra e as informações que ela responder pode virar um mapa mental, uma nuvem de palavras, pode virar um gráfico com a opinião da sua plateia sobre determinado assunto. Então, isso é muito legal e faz com que também, obviamente, eleve a qualidade do seu momento.
Cria uma experiência, então, memorável, que é o que nós falamos aí, o principal. Vamos lá, slide mestre personalizado. O que é isso, professor? Embora o slide mestre seja aí não obrigatório, mas quando você usa um slide mestre, você consegue facilitar o seu trabalho também, porque você vai criar um slide mestre, como agora eu estou usando esse slide mestre aqui, com essa cor de borda, com a logo do nosso centro de formação aqui, né, com o título do nosso curso em cima, o meu nome, o meu arroba aqui embaixo assinando. Isso é um slide mestre. Então, todos os slides eu vou usar, eu vou fazer a partir desse slide mestre. Então, você pode, por exemplo, aqui eu coloquei um print da imagem no Canva, né? No Canva ele já te dá pré-formatado o slide mestre. E aí, isso é muito legal, porque você pode pegar esse slide mestre e personalizar. Eu acho interessante sempre trazer no slide mestre, como eu coloquei aqui no meu, o título da palestra ou o título do curso e o seu nome embaixo assinado pequeno e a logomarca aí do lugar que você está falando. Por quê? Isso transmite para as pessoas uma seriedade que qualquer pessoa que chegar, sei lá, alguém chegou na sua palestra no final do momento, ela sabe do que se trata, ela sabe qual que é o tema central, ela não fica perdida, né? Se a pessoa chegou na aula atrasada, acontece, né, gente? E aí a pessoa vai saber o que está acontecendo, porque ela vai olhar ali o tópico, o subtópico que você está trabalhando, então ela vai conseguir se inteirar. Então é muito legal você fazer do slide mestre personalizado, além também aí que você pode explorar as cores que você gosta, ou ainda as cores do momento que você vai falar. Né? Se você vai falar de um tema da área da saúde, tem uma paleta de cor indicada para isso. Você vai falar algum assunto aí sobre alimentação, existe uma paleta de cor indicada para isso. Aqui, além disso, simplifique a informação. Evite slide com muitos detalhes ou texto excessivo. Opte por mensagens-chave claras e objetivas. Use frases curtas e o bullet points, né, que é para facilitar a leitura e a compreensão. Então, você pode explorar aí, né, uma ideia de o que a gente fala, o simples ser rico, né, o menos ser mais. Então, menor quantidade de texto, mais tópicos. Uma coisa que vocês já viram também que eu faço muito, que é colocar algumas palavras-chave em negrito, quando eu vou usar um texto, ou até mesmo tópicos, e a partir dali você vai trabalhando. Use imagens relevantes, até falei da conexão da imagem, né? O porquê. A imagem tem que ter uma ponte, uma conexão significativa com o que você está falando. Então, use imagens atrativas e use, sobretudo, também imagens que tenham coerência com o tema que você está falando. As paletas de cores que eu acabei de falar. Existem paletas de cores adequadas. Use cores que se complementam. E os contrastes também fazem aí uma forma agradável de ver. Você pode pesquisar na própria inteligência artificial, hoje tem isso, né? Você pode pedir, me indique aí uma paleta de cores para trabalhar esse tema. Então, para você fazer aí uma paleta de cores atraente. E aí você vai usar, você pode usar, por exemplo, aqui nessa minha paleta de cores, estou explorando os tons de azul, né? Os tons dos azuis aqui, que é da nossa logomarca, que é também aqui da prefeitura. Então, do nosso estúdio também, que tem o tom aqui em azul, tudo isso é interessante. Além disso, pessoal, utilize fontes legíveis. Tem gente que gosta de inventar demais, de pesquisar fontes estranhas, pode ser até bonita, mas essas fontes, elas são geralmente para você escrever um título ou também você criar uma logomarca, alguma coisa assim. Se você for explorar fontes diferentes demais, fica cansativo, fica visualmente desagradável e não fica legível. Então, preocupe-se em ser legível. Uma fonte legal é uma fonte legível. Então, opte por fontes limpas e fáceis de ler, mesmo em tamanhos menores, serem fáceis de ler. E aí, do tamanho que também é interessante, né? Você vai adotar, pessoal, um tamanho de fonte que seja repetido nos outros slides. Isso também faz parte da padronização. Evite sobrecarregar com informações.
Limite a quantidade de informações em cada slide para evitar sobrecarregar o público. Concentre-se em pontos chaves e use slides adicionais. Se necessário, para detalhes mais específicos, você vai abrir outros slides e não colocar no mesmo slide, né? Então, uma informação mais enxuta e também para que você explore imagens, né? Então, divida, se a informação está grande, divida a imagem num slide. Inclua gráficos e visualizações de dados, isso também leva à seriedade. Você vai pesquisar aí, por exemplo, sobre o aumento da violência, o aumento do feminicídio. Desculpa. Então, além de falar, lembra que os slides servem para isso, para reforçar na memória da sua plateia aquela informação. Então, você vai colocar um gráfico e vai mostrar o gráfico, explicar o gráfico, analisar o gráfico, ou até mesmo um infográfico. Isso vai ajudar na fixação. Utilize citações e estatísticas impactantes. Então, as citações, elas nos apoiam muito, pessoal. Quando você vai fazer uma citação, você acaba também explorando aí, falar da importância do autor daquela frase, ou da autora, se é uma poetisa, se é um filósofo. Então, isso traz, aquilo que nós já trabalhamos no nosso curso, a capacidade de construir uma palestra, de construir uma aula, de construir um argumento que tenha validação. Ou seja, para que o seu público considere válida aquela ideia, você se apoia no nome de um filósofo, um poeta, um literário, alguém de grande importância para reforçar ou até mesmo para iniciar o princípio de um argumento seu. Então, use citações relevantes e estatísticas para fazer essa validação. Também, pratique e revise sua apresentação. Treino é treino, jogo é jogo, né? Ensaie bastante, ensaie na frente do espelho, ensaie gravando do seu celular e reveja o seu vídeo fazendo autocrítica. Então, pratique e revise suas apresentações antes de fazê-las. Porque aí você vai fazer, né? O bacana, vocês podem perceber isso, é quando a pessoa ela abre o slide, ela não vai ficar ali só lendo o slide. Ela vai ler algumas frases, alguns tópicos, mas ela vai realmente desenvolver, porque o slide vai servir apenas ali de um ponto, né? Digamos assim, de um sinal da onde nós estamos falando. Mas o professor, a professora, o palestrante, a palestrante tem que ter essa capacidade de desenvolver o tema aqui. Então, pontos que devem ser evitados. Vamos lá, gente. Então, falamos do que é legal, agora do que não é bacana. Sobrecarregar com informações, né? Falamos que não é legal. Coloquei até esse exemplo aí, ó. Tem muita gente que usa isso com textão, assim, né? Gente, texto em slide somente quando ele for passível de análise. Quando você vai analisar uma lei, por exemplo, você vai analisar frase por frase, você vai utilizá-la por inteiro, aí você coloca. Agora, só colocar texto no slide não é legal. Outra coisa que não fica legal, utilizar fontes ilegíveis, também falei disso. Ou sem contraste, o tamanho, né? Se eu colocar, por exemplo, se eu escrever de roxo em cima do amarelo, não dá. Se eu escrever de laranja em cima do verde, não dá. Então, até coloquei aqui para vocês perceberem isso, tá? Então, não só o tamanho, mas também o contraste das cores. Pontos que devem ser evitados ainda, imagens genéricas e clichês, que não comunicam, que não tem nada a ver com o tema, só para colocar. E vou deixar aí para vocês no material, já mandei também no grupo, mas fica aí, ó, o banco de imagens sem restrições de direitos autorais, porque é uma outra questão, pessoal. Vocês vão aí pesquisar nesses sites, que tem uma parte aí dessa, que você consegue marcar, banco de imagens que não tem direitos autorais, que você pode usar. Porque usar algo com direito autoral fechado é crime, né? É apropriação intelectual. Quando você pega um texto ou uma foto que não é seu. Então não tem nada, não tem problema copiar. Né? Até tem uma lei no Brasil que diz que para fins didáticos, né, para fins educacionais, sem fins lucrativos, você pode utilizar aí materiais desde que faça citação. Então você pode copiar, desde que você cite. Então, também fica aí para vocês, ó, não sei se vocês sabem dessa opção, no próprio Google você pesquisa a imagem, vai lá em ferramentas, coloca em licença aberta
e aí você vai ter a seleção apenas de imagens que estão abertas para você usar, para você não correr o risco de utilizar uma imagem com direitos autorais fechados, ok? Então, usem imagens com direitos autorais abertos. E quando for colocar embaixo aí também a fonte, né? Aqui que eu estou usando do banco do Canvas, não é preciso. Deixo para vocês também fazerem aí, essa aqui é um mapinha, um checklist. O que é isso, professor? Uma lista de 13 verificações sobre a sua apresentação. Que você pode usá-la tanto para criar a apresentação, para ficar legal, para ficar completa, quanto também depois que você fez a apresentação, você verifica se está cumprindo todos esses quesitos. Então, esses 13 critérios de verificações aqui vai ajudar você a fazer uma autoavaliação e saber se o seu slide está legal, se a sua apresentação está legal, ok? Então, objetivos claros, público-alvo local, estrutura lógica, mensagem central, designer visualmente atraente, slide mestre, imagens e gráficos impactantes com fonte, transições e animações sutis, legibilidade, prática e sincronização, revisão e edição, tempo de apresentação e backup e compartilhamento. Por que esse backup e compartilhamento, pessoal? Infelizmente, nem sempre a tecnologia nos é agradável aí, ela pode falhar. Então, quando você vai dar uma palestra, principalmente quando é uma palestra importante, salva em mais de um lugar, manda em mais de um e-mail, né, se for o caso do link, faz um backup aí, às vezes baixando em PDF, porque pode ser que a internet falhe no momento, então deixe salvo aí no seu celular, por exemplo, que você consiga acessar e colocar no computador, no notebook. Nunca confie em uma fonte só. Quando você vai fazer alguma apresentação, ainda mais se for uma aula importante, uma palestra importante. Ok? Uso do Canva. Então, eu estou usando aqui o Canva para a criação de slides. Quem é da nossa rede municipal de educação e usa o nosso e-mail institucional, tem aí a licença gratuita para professores também. Você pode, se você for da rede, você pode mandar, pedir a licença gratuita, até mandar seu contra-cheque em menos de 3 horas. Geralmente, ele já responde te dando a licença do Canva, que te dá acesso ao banco de dados total. Então, o Canva Edu. Canva para educadores. E aqui também já está no material para vocês. Não vou explorar nessa aula, que já está bem descrito, já está bem discriminado aqui, os passo a passo para você criar um slide no Canva, ok? Como você fazer aí. Tem também aqui o passo a passo de como vocês criarem, isso aqui é ainda do Canva, slide usando o Google Apresentações de Slides, que é gratuito. Também você pode usar e jogar no próprio Google Apresentação de Slides, e aqui está o passo a passo de como você fazer. Então, receitinha de bolo pronta para vocês criarem aí os slides de vocês no Google Apresentação também. Pessoal, persuadir não é manipular, é arquitetar pontes de entendimento e um discurso bem roteirizado transforma palavras em asas que elevam a oratória para além do comum. Encerramos aqui essa nossa 9ª aula do curso de oratória para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem me chamar aí no grupo para tirar a dúvida de vocês. E boa apresentação, né? Também deixei, já falei nas turmas e reforço aqui, que a apresentação ela pode ser feita individual ou em dupla. Fica aí, vocês podem escolher se querem apresentação individual ou em dupla. Eu sei que existem algumas duplinhas já formadas, então fiquem à vontade para isso. Mais uma vez também quero reforçar com vocês que a intenção dessa nossa apresentação não é reprovar vocês no curso, muito pelo contrário, é um momento privilegiado que a gente troca figurinhas, a gente fala, olha, isso ficou bacana, isso pode melhorar, percebe isso. Então é um momento de feedback muito legal, façam essa apresentação de todo o coração, que vai ser uma satisfação aí poder contribuir com o aprimoramento da oratória de cada uma e cada um de vocês. Um beijo no coração, encontro vocês, até breve, tchau, tchau.